aprenda a se preparar para o erro. Como assim se preparar para o erro? Porque nós erramos. E nós vamos ter sempre o erro como nosso companheiro durante o processo de desenvolver uma habilidade musical, de ficar bom, de desenvolver a maestria naquele domínio daquela música. Vai errar, é óbvio. Então aprenda a se preparar para esse erro ali na hora que você está estudando, mas aprenda a se preparar ele também para uma hora que está se expondo para alguém. Porque a gente aprende a lidar com o erro na hora que está estudando, a gente aprende que não está tudo bem, que não tem problema, que o erro é um sinalizador, que o erro ele está mostrando para a gente que a estratégia que a gente está fazendo ali não está correta, então a gente precisa parar, precisa analisar, precisa se perguntar o que está ali, como que eu corrijo, precisa pensar nas metas, nas estratégias de repetição que sejam eficientes a buscar o acerto. A gente faz isso durante o estudo, a gente começa a aprender a fazer isso ao longo da nossa evolução, mas a gente não pensa em se preparar para o erro numa apresentação, na hora de se expor para alguém. Como que a gente vai se preparar para o erro? Dani viajou? A gente tem que se preparar para o acerto na hora da apresentação, não é? Pois é, galera. Se preparando para o erro, você está se preparando para o acerto. Se preparando só para o acerto, você está correndo o risco de se desestruturar todo quando você errar na hora da apresentação. Porque pode errar. O erro é nosso companheiro e está tudo bem. Mas quando a gente erra no meio de uma apresentação, a coisa degringola se a gente não se preparou para o erro. Como que a gente se prepara pelo erro, Dani? Para o erro, né? Como que a gente fica preparado com isso? Só aceitando? Só estando motivado de que, tá tudo bem se eu errar na hora? Não, não é só assim, não. Na verdade, a sua estratégia de estudo, ao ser feita dessa forma desconstrutiva, ao você estar montando a peça por partes, você ensinou o seu corpo já que a música não é um todo do começo ao fim, que ela tem momentos, que ela tem trechos em específico, ok? Então, você deveria acostumar a estudar ela com esses trechos de forma bagunçada. A música ela tem uma linearidade de condução. Tem um trecho, depois o outro, depois a outra sessão. Ela é uma linearidade. E a gente estuda sessões separadas. E depois a gente estuda elas todas juntas para manter essa linearidade. Pois começa a estudar bagunçado. Pega a sessão ali, a última sessão, da última sessão você vai para a primeira, depois você vai para a do meio, depois você vai para a primeira de novo e vai para a última. Bagunça ela. Por quê? Porque isso traz prontidão para você de começar em qualquer parte. Quando a gente erra numa apresentação ou tocando ali na frente de alguém, se a gente tem um erro e não está acostumado a pegar em qualquer parte, nós tendemos a fazer aquela estratégia de voltar do começo. E a gente volta já tremendo na vara, não sabe se vai conseguir a hora que chegar naquele lugar acertar. E aí provavelmente às vezes não vai acertar porque tem um fator emocional forte de medo. Então se prepara para o erro para que você seja capaz de pegar em qualquer parte. Para que se tropeçar, siga adiante, vai para outra parte. E tá tudo bem, tá com naturalidade. Outra coisa, outra forma que você se prepara para o erro. Aprenda, quando você estiver diante do momento de erro, no seu estudo em casa, por exemplo, eu errei nesse trecho, não pare nele, continue, mas não foque no erro que você fez, no tropeço. Foque em como você vai tornar a sonoridade daí em diante mais e mais bonita. Concentra no que vem depois. Porque às vezes quando a gente dá um tropeço no momento que a gente está... Quer ver? Uma boa forma de fazer isso é quando você está se gravando. Porque quando a gente está gravando, a gente não quer errar. Fica com aquela pressão do mesmo jeito que tem a pressão quando você está se expondo para alguém, né? Você não quer errar, você não quer parar. Então, ao se pôr para gravar, nesse momento que a música está quase já perfeita e que você está fazendo uma lapidação geral dela, se tiver esse tropeço, aproveita para não se desestabilizar e ficar concentrando no que aconteceu do erro. O erro já foi, já era. Concentra na sonoridade que vai vir adiante. Como você vai tornar ela mais bela, mais bonita, mais sofisticada. Porque quando acontecer esse tipo de tropeço no meio de uma apresentação e você não se desestruturar porque ficou focado no porquê que aconteceu aquele erro, você foca em como conduzir o próximo trecho de forma mais bonita ainda, a plateia abstrai. Que se dane o erro, nós somos humanos. A plateia abstrai. E isso eu tô falando numa plateia, assim, eu tô pensando num público que tá sentado te ouvindo mesmo. Porque muitas vezes a gente tá tocando em algum lugar que o pessoal tá comendo, tá conversando, aí ninguém nem tá prestando atenção no músico, né? Mas pensando numa plateia que o pessoal tá sentado te ouvindo, num concerto, num recital, numa apresentação ali, num sarau, o pessoal tá concentrado em você, e aí teve esse tropeço, a plateia se abstrai disso, porque ela fica focada no que você está focado. No que você está focado, você transmite para quem te ouve, entendeu? Essa é uma outra dica.
para você se preparar para o erro. De repente você pode também estar me ouvindo e pensando, ah, Daiane, eu faço tudo isso, sabe? Eu já tenho mudado minha forma de estudar, mas eu tenho ficado desanimado com a música, porque de que adianta a gente fazer tudo isso, a gente evoluir na música e se esforçar cada vez mais, se no final das contas eu não tenho oportunidade? Se ninguém me valoriza? Se não dá para viver de música? Se eu tenho vontade de tocar para cima e para baixo e não consigo onde tocar, eu não encontro portas abertas, eu sou obrigada a fazer outras coisas da vida, de que adianta tudo isso? Né? De que adianta ter todo esse olhar, essa paixão por essa forma de construir o teu estudo musical, o teu talento musical, se na hora que a gente quer e pensa em viver disso, a gente fala, caiu por terra, não dá para viver disso? Eu diria para você uma coisa, se você está pensando nisso. Talvez você não tenha absorvido da música uma das maiores lições que ela traz pra gente. Porque durante o nosso todo o processo de aprendizado na música, de evolução, de desenvolver a habilidade musical, a gente aprende muita coisa que não está só diretamente ligada com a música em si. Muitas coisas, e uma delas, muito importantes, é aprender a se superar diariamente, a querer ser melhor diariamente, a fazer com dedicação, com disciplina e buscar a sua superação diária. Talvez você não tenha aprendido ainda essa importante lição. Por quê? Viver de música pode parecer algo difícil e de fato para algumas pessoas é. Mas para a grande parte dessas pessoas que se torna algo muito difícil viver de música, muitas delas não têm uma flexibilidade para querer se abrir para o novo, para querer se reinventar, para querer agarrar novas oportunidades, novas formas de viver de música, para querer aprender novas... Tudo no mundo muda. E se a gente tiver uma cabeça rígida e fixada na única forma de fazer música que a gente conheceu até então, que era, eu vou estar num palco e eu quero ganhar tanto por esse palco que acabou, eu quero tantas pessoas me assistindo e é isso que eu quero. E você não se abre para as novas formas, os novos formatos de ganhar dinheiro com a música, de ter essa profissão com você, se você não está querendo se superar diariamente e não vai buscar novas formas de estudo musical para encontrar novas portas abertas num estúdio de gravação, numa forma de fazer arranjos, se você fixa e quer algo inflexível, que é o único que você modelou para você, dificilmente você vai realmente se sentir satisfeito e vai se sentir valorizado. Mas o problema não é a música em si, porque ela é uma profissão que sustenta muitas e muitas pessoas. O que é que está tornando difícil para você é essa cristalização, onde você não absorveu a principal lição, que é de se superar diariamente, se colocar para se superar, para se tornar melhor, para conhecer novas coisas. Isso é exigido em qualquer profissão. Se você não faz isso e acaba optando por ir para carreiras, né, para áreas da música onde você não ama o que você faz, por exemplo, eu vou dar aula, eu não amo dar aula, eu não me capacito para dar aula, eu não tenho paciência, mas eu tenho que dar aula, porque é a única forma que eu estou ganhando dinheiro com a música. Se você vai com esse olhar, com essa postura, com essa insatisfação, você vai cada vez perder mais o prazer com a música e você vai deixando de se valorizar. Você vai cada vez aceitando que as pessoas desvalorizem mais a sua arte. Porque você está frustrado com você mesmo, então você não se valoriza, você não aprende a precificar o teu show, você não aprende a montar um show, você não estuda sobre a carreira musical, o empreendedorismo que você tem que ter, enfim, entende? Então, às vezes a gente desanima da música por diversos fatores, mas a gente tem que começar a se responsabilizar pelo processo que está acontecendo de desânimo com a música. Você tem responsabilidade nesse processo. Às vezes uma responsabilidade comportamental, de não estar conseguindo conduzir melhor o teu hábito do estudo diário, ou a tua forma de estudar. E às vezes um hábito também, eu diria, de valores, de ser inflexível, de não se abrir para novos formatos. E aí a música acaba aparecendo para você algo que, tipo, não vale a pena. Vale a pena. Sustenta muita gente. E traz muita realização e satisfação, tá bom?